Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Boa noite, amigos. Mais uma livezinha. Meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos e estamos aqui mais uma noite para falar desse grande amor de Deus que Ele tem por nós e tem também por vocês. Com certeza, e muito por você. E hoje fica aqui, né? Ontem deixamos assim uma pergunta para reflexão muito legal. Deus escreve certo por linhas tortas? E hoje nós vamos fazer uma pequena colocação a respeito, porque existe um trecho bíblico, né? E existe algo que a gente estava pesquisando, a gente estava discutindo, eu e a Rê, a respeito dessa situação do escreve certo por linhas tortas. Você gostaria de falar antes alguma coisa? Não, vou falar só depois. Depois, então tá. Então assim, olha, pessoal, algum tempo atrás, veja bem, foram criadas várias segmentos religiosos, né? Entendeu? Ortodoxo e como é que se diz? Protestantes, e, enfim. Só que realmente essas mudanças existiram e foram até legais, né? Porque cada um tem um conceito bíblico, sei lá. Mas, ultimamente, nos últimos anos, viram, dentro da religião, uma forma de enriquecimento. Enriquecer, né? E alguns falsos profetas se dedicaram a montar igrejas assim, em grandes impérios, né? Na verdade são impérios, não são igrejas, são impérios, né? E mais engraçado, por isso que a gente colocou a situação do escreve certo por linhas tortas. Mas jamais eles imaginariam que dentro desse enriquecimento, dentro do que eles pretendiam fazer, eles iam criar realmente pessoas crentes na Bíblia, que realmente iam crer em Cristo, iam crer na Bíblia. Eles montaram verdadeiros exércitos de cristãos reais, de cristãos, dando um tiro. Veja bem, fazendo o errado, acabou dando certo, porque na verdade eles criaram legiões e pessoas que hoje são realmente cristãos, sabe? Que realmente tem tudo a ver com a Bíblia, vão a fundo na Bíblia, independente deles. Eles foram precursores de uma situação na qual enriqueceram, ficaram poderosos, entendeu? Mas depois eles vão fazer o acerto lá em cima. Tem nada a ver com daqui de baixo. Com as pessoas que realmente foram buscar a Bíblia, foram buscar o conhecimento, foram buscar a Deus, foram buscar a Cristo e realmente criaram grandes exércitos de cristãos que estão se movimentando, estão realmente batalhando. E até hoje o mundo não caiu por conta disso, viu? O Brasil, inclusive, não se lascou até agora por conta justamente dos evangélicos. Porque senão já tinha ido pro buraco. Quem não pensa em não, já tinha ido pro buraco. Entendeu? Esse negócio de alguns aí dizerem que são cristãos, são não sei o quê, não são nada, entendeu? O negócio deles é poder pelo poder, só. E vão enganar quem para aparecer, entendeu? Esse negócio de falar também que cristão é de esquerda, só se for louco, né? Aí pode até ser, mas fora isso daí, esquece, tá? Então, vamos deixar claro uma coisa. Quando a gente conversou a respeito, Deus escreve certo por linhas tortas, as linhas vieram meio tortas, mas na escrita, está lá. É o poder bíblico, não tem.
e as pessoas estão imbuídas realmente do bem, sabe? As pessoas envolvidas com as religiões, 90%, 95% estão envolvidas no bem, querem o bem, fazer o bem, estão pro bem. Não que essas igrejas também não fazem, sabe? Grandes ações sociais, grandes situações, mas é poder pelo poder, não tem, esquece, não tem, sabe? Então tanto é que sempre o máximo, como é que diz isso? O comandante mor sempre é o dono da situação. Então, acabou, não tem. Então, onde existe um líder, um dono, esquece. E Deus não fez esse chamado. Deus fez o chamado de cada um. Sabe, vai e arrebata. E é o que a gente está tentando fazer também. Sabe, independente de qualquer coisa, a gente está tentando fazer. Sabe, eu acho que esse é o legal. Então, vamos lá. Eu vou falar com base no meu entendimento, tá? Meu entendimento, Regiane, sem querer usar, está escrito na Bíblia que é dessa forma. Então, vou falar assim. Quando a gente fala desse ditado, né? Deus escreve certos por linhas tortas, eu tentei pesquisar algumas coisas para poder falar alguma coisa que fosse coerente. Vamos lá. Então, primeiro, quando eu e Mário, a gente estava andando lá pela praia e a gente começou a falar de coisas, né? Que pessoas maldosas usam a Bíblia, né, para pregar um evangelho de poder, de ganância, só que através desse primeiro lançamento da palavra, por mais que eles lançaram de forma errada, só pensando no dinheiro, eles criaram nas pessoas o conhecimento da palavra de Deus. E a partir deste momento as pessoas começam a ir em busca não só pelo aquilo que ela ouve deles, das pessoas que estão impondo algumas regras e algumas formas. Elas começam a abrir os caminhos para que elas conheçam a Bíblia, e a partir daquele momento que ela conhece a Bíblia, a verdade que está na Bíblia liberta ela de qualquer engano. E aí, a partir disso, ela começa, sim, a buscar esse conhecimento, essa verdade, começa a praticar o que é certo e deixa de ser enganada. Então, quando a gente lembrou desse termo, né, escreve certo por linhas tortas, é que por mais que os caminhos estão parecendo que são errados, que estão indo de forma incorreta, Deus, que é o poderoso, que tem a palavra dele como a verdade, ele conserta, porque a palavra dele é a verdade. Lá então, na frente ele conserta. No nosso entendimento, quando a gente lembrou desse ditado, era referente a isso. E muitas vezes na vida da gente, a gente sabe que, agora eu vou falar de um versículo bíblico, né? Que todas as coisas colaboram para um bem. Então, por mais que alguma coisa na nossa vida esteja dando errado a princípio, Deus sempre vai usar, nem que for aquela situação, para transformar em algo bom, né? Porque tudo que a gente passa na nossa vida, se a gente não ter os olhos de que aquilo está servindo como um aprendizado para que a gente melhore, então não é por que está acontecendo e para que isso está acontecendo, a gente vai entender que por mais que as coisas estejam meio tortuosas, meio parecendo que vão dar errado no final, se a gente entregar na mão daquele que tem a verdade, que tem o poder, que é o caminho, a verdade e a vida, ele vai transformar aquelas linhas tortas na verdade. Então, ele sempre vai escrever certo, né? Então, as linhas tortas não são de Deus, são as coisas que acontecem na nossa vida, sim, né? Daquela forma que nós conduzimos alguma situação, meio estranho. Ou por nossa vontade, ou por conta da vida normal que nós estejamos levando, que são situações físicas, né? Situações do dia a dia, de trabalho, de amizade, que não somos nós que provocamos, mas que colaboramos para que aquela coisa acabasse acontecendo de uma forma ruim. Então, Deus vai usar mesmo aquela situação ruim para fazer uma coisa boa. Então, esse, pelo menos, é o que eu vejo de entendimento. Ao pé da letra, né? Se tiver uma outra interpretação, se vocês conhecerem uma outra interpretação e quiserem colocar, escreverem aqui na live, podem escrever, que a gente lê, a gente pesquisa, a gente vai atrás de quem tem mais conhecimentos, né? Mas na nossa visão hoje é isso, que muitas coisas que parecem que estão dando errada, Deus tem o poder de fazer de forma aquele erro numa uma forma correta. A gente não está aqui falando das nossas vidas, o Mário não falou de todas as coisas que ele passou, então vamos pensar. Uma vida torta hoje está tendo o poder de conseguir levar outras pessoas a um caminho reto,
verdadeiro, sabendo que pode, se ele foi transformado, se ele conheceu essa verdade, se ele está falando, está servindo de inspiração. Então é nesse sentido, é isso? Exato. E tem outros, vários outros. Poderíamos dar outros exemplos, entendeu? Em situações na qual realmente modificou a vida das pessoas, mudou a vida. E porque é o seguinte, eu acho, hoje em dia eu acho, não tenho certeza, o erro ele serve para te alertar e para te proporcionar soluções. Você vai em busca do Criador, você vai em busca de Cristo, do amor de Cristo, e Ele te dá a solução. Eu sempre falo, nós não temos a solução, mas Ele tem. Então, assim, e a gente apresenta Ele para vocês, né? Então, a vontade da gente é sempre apresentá-lo. Mas nós temos a capacidade e o dever moral, de quando conhecemos a verdade, de quando conhecemos a luz, passar, não só passar, mas também entender que o processo foi esse. Nós passamos por um processo. Não aconteceu de agora para daqui a pouco. Não é negativo. É todo um processo de muito sofrimento. Não podemos esquecer de uma coisa. Quem faz também, quem vive o vício, quem vive as coisas, as situações, sofre mais do que vocês imaginam. Sofre mais do que vocês imaginam. Por uma série de situações, uma série de fatores. Isso quando acabam se suicidando, morrendo, e, enfim. Porque não aguentam, não suportam o peso. O peso, porque é difícil. Mas quando você absorve isso daí, e você vê que o amor de Cristo é maior do que tudo, e que você tem o poder de também pedir perdão, esse é o fato maior. Você ter o poder, você ter o dever, o poder de pedir perdão. Se perdoar. Pedir o perdão e se perdoar. Principalmente. Porque ninguém é perfeito. Não vem dizer, meto o dedo na cara, eu sou. Mentira, você também é errado pra caramba. Você tem erros pra caramba, só que você sente em cima. Você cobre os teus erros. Você sente em cima, esconde, faz de conta que não fez nada, faz de conta que tal, e fica por isso mesmo. Mas aponta o dedo para os outros. Então é isso que é o problema. Você terceiriza sempre os erros. Eu não. E tenho certeza que muita gente não faz isso. Não terceiriza erros. Assume os erros, pede perdão, pede desculpas, sabe? E vai para o palco, recomeça. Sabe? Agora, o entendimento de cada um. Dá o perdão quem quer, dá o perdão quem pode. E eu sempre te digo o seguinte, o vitorioso sempre é o que perdoa. Pode ter certeza. Porque aquele que não perdoa, ele vai sempre ter problemas. Seja físico, seja espirituais, seja... ele sempre vai ter problema. Porque o perdão, a mágoa, ela vai levar o quê? A doenças. Nada mais do que isso. Sabe? Porque vai desencadear uma série de situações. Nós somos físico. Nós temos espírito. Mas também somos feitos de matéria. E matéria é física, não tem como. Você não vai fugir da lógica. Eu sempre digo, você tem que dividir matéria e espírito. E elas não se confundem, mas se programam em si. Então, é uma coisa assim que a gente passando, quem passa, quem vive, como nós vivemos, como nós temos problema como qualquer outro casal, pessoal. Não vão, sabe, nós somos cristãos só que a gente ameniza como? Se apegando muito a Cristo, a Deus e a religião, e a Bíblia, e aos ensinamentos cristãos. Isso nos carrega realmente. Isso nos motiva a viver. Isso nos motiva a fazer as coisas. Sabe? Então, tipo assim, como eu digo, eu não quero ser pastor, eu quero ser um condutor. Condutor que eu digo das mensagens do amigão. Ponto. É isso que eu quero ser. Condutor das mensagens do amigão. O que ele manda para nós mandamos para frente. Tipo assim, que é para as pessoas vivenciar esse amor divino, esse amor de Cristo, esse amor do Espírito Santo que, sabe, que transgride tudo, qualquer regra, qualquer situação, mas te deixa sempre bem. Te coloca sempre no melhor lugar. Fala para ela. E essa verdade que ele fala, né, que a gente quer levar, é mostrar isso, que independente de qualquer situação, seja ela boa ou ruim, a gente vive momentos bons e ruins, né? Outro, Só que a única diferença é que quando a gente está vivendo aquele momento ruim, a gente recorre
ao poder desse Espírito Santo que nos Baixa a alivia, bola. que faz com que a gente reflita e fala, opa, peraí, é isso que você quer para sua vida? É assim que você quer? É assim que você acha que você vai viver bem? E é onde a gente reconhece aquilo que a gente precisa. Pronto. Opa, deixa eu voltar atrás, deixa eu conversar, É isso aí. deixa eu mudar, deixa eu refletir, né? Deixa eu ver o que eu preciso fazer para melhorar. Então são essas situações que fazem com que a vida se torne mais leve. Você não fica querendo preso à situação e querendo ainda provocar ainda maior. Porque assim, nós, como o Mário falou, como seres humanos, somos falhos, temos nosso orgulho às vezes, aquela altivez de querer ter a razão. Acontece isso em qualquer momento, não só no relacionamento, quando está conversando com alguém, quando está assistindo alguma coisa na televisão, quando está falando de alguém. Então, só que daí a gente, peraí, tá certo eu falar assim de tal pessoa? Tá certo eu agir assim com aquela pessoa na rua? Né? O Mário até deu uma vez, ele contou de uma coisa que aconteceu com ele na rua, que aí a outra pessoa teve reação e na hora que a pessoa teve a reação que ele deveria ter, ele, opa, olha o que eu tô fazendo. Né? Então ele fala, naquela hora baixou a bola e falou, opa, foi Deus que usou aquela pessoa para falar, opa, o que você está fazendo? Né? O que você está mostrando, né? Não era você que era para ter essa atitude. Então são essas coisas que o Espírito Santo que a gente fala, quando a gente fala do Espírito Santo, toca, incomoda a gente, que a gente fala assim, opa, eu preciso mudar nisso, preciso ser melhor, eu preciso mostrar. E aí esses dias a gente andando lá na praia falou assim, a gente está sendo visto por todas as pessoas, qualquer atitude nossa, a gente não sabe quem hoje nos conhece. E aquela pessoa, aquele casal lá da livezinha, né? Será que eles estão agindo de alguma forma que está conduzindo aquilo que eles estão falando ou eles estão agindo diferente? Então a gente também vive sabendo que a gente está sendo exemplo para pessoas, também, né? Então, por conta disso, a gente tem que dar conta dos nossos atos. Não só para Deus, mas para as pessoas. Então, é por isso que isso nos ajuda a ser melhor a cada dia. E não é, gente, como a gente sempre fala, não é fácil, é um exercício diário que a gente faz. Com certeza. E só que se torna mais leve e aí sim fica fácil. Aí vai vir a costume, aí vira rotina. Mas uma coisa que ela disse é interessante, porque às vezes vocês vão falar, não, mas então vocês estão fazendo por conta de mostrar para os outros. Não. O exemplo é a melhor situação que existe, porque veja, como que eu posso chegar aqui e fazer uma live, a gente fazer uma live aqui, e depois sair fazendo um monte de besteira, fazendo um monte de que não tem nada a ver com o que a gente prega, com o que a gente fala. E outra coisa, jamais eu vou desrespeitar ele. Não é nem por isso. Jamais vou desrespeitar. Se ele está me dando esse poder, se ele está me dando essa missão, vamos dizer assim, essa missão, de fazer isso, jamais vou falar em nome dele e fazer besteira. Tô louco, então? Então, esse é o mais importante. Pessoal, assim, o que nós fazemos, entenda bem, não é ego, não é aparecer, não é ao contrário. Se pudesse até tapar o rosto para não aparecer, só falar, seria muito legal. Que eu falo que existem os adoradores sem face. Esses são os verdadeiros cristãos. Adoradores sem face. Aqueles que fazem, que trabalham, que fazem e não aparecem, não fazem. Esses são os adoradores sem face. Esses são os cristãos. Sabe? Porque Cristo não precisa de mudar. É o contrário. Você tem que pregar a palavra, você tem que mostrar a palavra, você tem que mostrar com atitudes, com gestos, com situações. Sabe? Isso você vai fazer. E aí sim, Deus vai dar risada, Deus vai gostar pra caramba. O amigão vai te dar tudo que você quiser e mais alguma coisa ainda, sem você pedir. Mas o necessário, entendam bem, quando eu falo Deus vai dar, pode ser milhões de coisas, tá? Mas dele te dar saúde, entendimento, família, pessoas bondosas, pessoas caridosas ao seu lado, pessoas que têm o mesmo intuito que você, que têm a mesma, sabe? Isso já é uma grande vitória. Te pôr pessoas do lado, apresentar pessoas como o pastor Sueli, pastor João, pastor Vanderlei, pastora Sônia, pastora Ritinha, Edivar, sabe, pastora Sandra, o pastor Venâncio, assim, muita gente boa, muita gente legal, Clarice Williams, bom, se eu ficar aqui eu vou, Bruno, Camila, enfim, Samuel, um monte de gente, pastor Ricardo, então a gente fica aqui a noite inteira. Essa é a igreja que a gente vai. Então, sabe, então isso é importante. Isso é maravilhoso, isso é muito legal, sabe? Isso é muito, 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 sabe, vem assim do fundo da alma, sabe? Então, pessoal, acreditem, Cristo pode salvar.
Cristo pode salvar qualquer um. Cristo pode, o amor dele é tão grande, é tão poderoso, que vocês não têm ideia. Então a gente fala, a pessoa vai... Não, a pessoa só experimentando. E cada vez você quer mais. Depois que você conhece, depois que ele te pega, depois que você... Sabe? Aí, minha amiga, quando você aceitou Jesus, de corpo e alma, fala, Jesus, me use. É isso aí. Já era. Então a gente encerra aqui a nossa live de hoje, né? Uhum. Agradecendo a presença de vocês que estão aqui ao vivo, os que vão entrar depois também para assistir, e desejar que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a vida de vocês, console o coração de vocês, renove as forças, restaure o corpo físico, né? E que vocês possam ter uma noite abençoada de sono, de sonhos e um amanhecer bem tranquilo. Vou deixar uma perguntinha para amanhã. Por que nós vivemos hoje um mundo de pessoas tão perversas? Bem, sim. E amanhã nos fale. Uma noite abençoada a todos e um amanhecer maravilhoso com Deus. Amém. Cristo no coração. Tchau, tchau. Jesus. Pode cantar. Ai, o Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tchau, tchau. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém.